Você me dá nojo desde o primeiro dia que a conheci. Teresa Medeiros grita essas palavras no salão de festas. São 21h30. O ar-condicionado está forte demais e cheira a flores murchas. Há 50 convidados me olhando, alguns de boca aberta, outros desviando o olhar. Estou sentada na mesa principal com meu vestido verde escuro. Tenho as mãos sobre a toalha branca. Não tremem. Teresa está de pé com sua taça de champanhe. Seu vestido branco é apertado demais. Meu filho, Rafael, está ao lado dela mastigando camarões. Ele não levanta os olhos do prato. Não aguento mais essa situação, diz Teresa. Sua voz soa rouca. Rafael, diga à sua mãe que depois do casamento ela não pode mais morar na casa. Me dá ânsia vê-la arrastando os pés de chinelo todos os dias. Os convidados sussurram. Dona Alma Batista, minha vizinha há 30 anos, me olha com pena. O senhor Rodrigo Ortega, o açougueiro do bairro, cerra os punhos, mas ninguém diz nada. Ninguém me defende. Olha como ela fica aí calada, continua Teresa, apontando o dedo para mim. Parece uma estátua, é isso mesmo. Todos os dias na casa, andando pelos corredores como um fantasma, fazendo barulho com as panelas às 5 da manhã. Rafael finalmente levanta a cabeça. Ele está com o rosto vermelho, bebe vinho tinto e limpa a boca com o guardanapo. Teresa, por favor, diz ele em voz baixa. Aqui não. Por que não aqui? Teresa ri. Todos já sabem. Todos sabem que sua mãe ela é um peso para nós. Uma mulher de 67 anos que não sabe fazer nada além de cozinhar feijão e assistir novela. Sinto o calor subir pelo meu pescoço. Minhas bochechas estão queimando, mas não digo nada. Não me mexo, apenas sorrio. Um sorriso pequeno, quase imperceptível. Porque eles não sabem o que eu sei, não sabem o que tenho preparado há 3 meses. Além disso, diz Teresa, dando um passo em minha direção, depois do casamento vamos precisar da casa toda para nós, para nossos filhos. Sua mãe pode ir morar em um asilo. Há muitos muito bons na cidade. Rafael assente. Meu próprio filho assente como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se eu fosse um móvel velho que não serve mais. Clotilde, diz Teresa, dirigindo-se a mim diretamente. Espero que entenda que as coisas vão mudar. Você já cumpriu seu papel como mãe, agora é hora de se afastar e nos deixar viver nossa vida. O silêncio é pesado, denso. Posso ouvir minha própria respiração. Posso ouvir o tic-tac do relógio de parede. Todos esperam minha reação. Esperam que eu chore, que eu grite, que eu me levante e saia correndo como uma mulher vencida. Mas eu não sou uma mulher vencida. Não depois de tudo o que descobri, não depois de todos os meses que passei me preparando para este exato momento. Teresa, você tem razão, digo finalmente. Minha voz sai tranquila, clara. É hora de as coisas mudarem. Todos me olham surpresos. Teresa sorri com malícia, pensando que finalmente me rendi. Rafael suspira aliviado, acreditando que tudo será mais fácil do que pensava. Mas então faço algo que ninguém espera. Levanto a mão direita e faço um sinal discreto para o mestre de cerimônias que está ao lado do equipamento de som. Ele me vê e assente. Sabe exatamente o que fazer. Ensaiei isso muitas vezes. Senhoras e senhores, diz o mestre de cerimônias pegando o microfone. A mãe do noivo preparou uma surpresa muito especial para os futuros noivos. Um presente que nunca vão esquecer. Teresa me olha confusa. Seu sorriso malicioso se desvanece lentamente. Rafael para de mastigar e fica de boca aberta. Todos se viram para a tela gigante que está pendurada na parede principal do salão. As luzes se apagam. O murmúrio dos convidados para completamente. Eu continuo sorrindo porque depois de 67 anos de vida, depois de 40 anos de casamento, depois de 35 anos de ser mãe, finalmente chegou o meu momento. A tela se acende com um zumbido suave e então, lentamente, começa a reproduzir o vídeo que vai mudar tudo para sempre. O vídeo que vai mostrar a todos quem realmente é meu filho Rafael, quem realmente é Teresa Medeiros, o vídeo que vai me libertar de uma vez por todas. Na escuridão do salão, enquanto a tela ganha vida, penso em uma única coisa. Eles não sabiam que eu já tinha tudo preparado. Que durante meses estive juntando provas, que durante meses estive esperando este momento exato. Minha vingança apenas começa. Tudo começou há 5 anos, quando meu marido, Teodoro, morreu de um infarto.
Rafael tinha 30 anos, então. Morava em seu apartamento no centro de São Paulo, trabalhava na loja de materiais de construção do padrinho e vinha me visitar todos os domingos depois da missa. Traía pão de queijo e café moído, sentávamos na cozinha e conversávamos sobre o trabalho dele, os planos, as moças que conhecia. Mãe, ele me dizia, segurando minha mão, não se preocupe com nada, eu sempre vou cuidar da senhora. Papai me pediu antes de morrer e eu dei minha palavra. Essas palavras me tranquilizavam, me faziam sentir que não estava sozinha no mundo, que meu único filho me amava como eu o amei durante todos esses anos. Mas tudo mudou quando Rafael perdeu o emprego. A loja de materiais de construção faliu e ele não encontrava mais nada. Tinha dívidas no banco. Tinha que deixar o apartamento. Uma noite ele chegou em casa com 2 malas e os olhos vermelhos de tanto chorar. É só por uns meses, mãe, ele me disse, até que eu consiga algo melhor. Eu disse que sim, claro que disse que sim. Era meu filho, minha única família. A casa era grande e estava cheia de lembranças do pai dele. Pensei que seria bom ter companhia. Os primeiros meses foram tranquilos. Rafael procurava trabalho durante o dia. À noite, víamos televisão juntos. Eu cozinhava os pratos favoritos dele. Ele me ajudava com as compras pesadas. Parecia que tudo ia ficar bem, mas Rafael não conseguia trabalho. Passaram 6 meses. Depois de 1 ano, começou a beber cerveja à tarde. Ficava até tarde assistindo vídeos no celular. Parou de me ajudar com as tarefas da casa. Parou de procurar trabalho com a mesma energia. Essa cidade não tem oportunidades, ele dizia. Todos os trabalhos são para jovens que sabem informática. Eu tentava te animá-lo. Dizia que as coisas iam melhorar, que tinha que ser paciente, mas por dentro começava a me preocupar. Meu filho estava mudando. Estava se tornando amargurado, ressentido, e então apareceu Teresa Medeiros. Ele a conheceu em uma festa de aniversário na casa da prima dele, Luísa. Teresa tinha 23 anos, trabalhava como secretária em um escritório de advocacia e vinha de uma família com dinheiro. O pai dela era dono de 3 lojas de roupas no centro da cidade. Rafael chegou naquela noite falando dela como se tivesse conhecido uma deusa. Mãe é a mulher mais linda que já vi na vida. É inteligente, elegante, educada e me deu bola. Não consigo acreditar. No começo me alegrei por ele. Pensei que uma namorada faria bem a ele, que o motivaria a conseguir trabalho, que o tiraria da depressão em que estava caindo. Mas quando Teresa veio nos visitar pela primeira vez, soube imediatamente que havia algo que não me agradava. Chegou com um vestido caro e sapatos de salto alto. Olhou minha casa como se fosse um lugar sujo. Sentou-se no sofá sem tocar o encosto, como se tivesse medo de se sujar. Dona Clotilde, ela me disse com um sorriso falso. Rafael me contou muito sobre a senhora. Que casa bonita a senhora tem. Mas seus olhos diziam outra coisa. Seus olhos olhavam as cortinas velhas, os móveis de madeira gastos, as fotografias amareladas nas paredes. Seus olhos me julgavam. Durante o jantar, Teresa falou o tempo todo do trabalho dela, das amigas, dos restaurantes caros onde gostava de comer. Rafael a olhava bobo, pendurado em cada palavra que saía da boca pintada de vermelho dela. Minha família tem uma casa na praia, disse Teresa. Deveríamos ir algum fim de semana, Rafael. Você vai adorar. Depois dessa primeira visita, Rafael começou a mudar ainda mais. Começou a criticar minha comida. Teresa diz que a senhora usa muito sal, que isso não é saudável. Começou a reclamar do meu jeito de vestir. Mãe, por que a senhora não compra roupas mais modernas? Teresa conhece lojas muito boas. Pouco a pouco meu filho foi se afastando de mim. Já não víamos televisão juntos, já não conversávamos na cozinha. Saía todas as noites com Teresa e chegava tarde. Nos fins de semana, ia para a casa da Praia dos Medeiros. E quando voltava, sempre tinha algo a me reprovar. Que a casa estava muito velha, que eu não sabia cozinhar comida moderna, que minhas amigas do bairro eram gente sem educação. Teresa disse que a senhora deveria aprender a usar computador. Ele me disse uma vez que as mulheres da sua idade não podem ficar para trás. Teresa diz que esta casa precisa de uma reforma completa. Ele me disse outra vez que assim nunca vai valer nada. Sempre era, Teresa diz isso, Teresa diz aquilo. Como se as opiniões dessa moça valessem mais que as minhas.
como se ela conhecesse melhor que eu minha própria casa, minha própria vida. Mas o pior chegou quando Rafael me anunciou que iam se casar. Foi uma terça-feira à noite. Eu estava lavando os pratos depois do jantar. Ele chegou com uma garrafa de vinho e 2 taças. Mãe, tem uma notícia importante, ele me disse. Teresa aceitou se casar comigo. Eu me forcei a sorrir, a parabenizá-lo, a abraçá-lo, mas por dentro senti algo frio no estômago. Uma premonição, um medo que não sabia como explicar. Quando vão se casar? Então vão casar, perguntei. Em 6 meses, Teresa quer um casamento grande. Os pais dela vão pagar tudo. Aquela noite, depois que Rafael se deitou, fiquei acordada na minha cama pensando em como meu filho havia mudado, pensando na maneira como Teresa me olhava, pensando no futuro. E pela primeira vez na minha vida tive medo de ficar sozinha. Não sozinha porque meu marido havia morrido, mas sozinha porque meu próprio filho estava se tornando um estranho, alguém que já não me reconhecia como sua mãe, alguém que me via como Teresa me via, como um obstáculo, como algo velho que não servia mais. Essa foi a noite que comecei a entender que meu filho já não era meu filho, que ele havia se tornado outra pessoa, uma pessoa que eu não conhecia, uma pessoa que me dava medo. A primeira vez que soube a verdade foi uma quinta-feira à tarde. Rafael havia saído com Teresa para ver vestidos de noiva. Eu estava limpando o quarto dele porque ele já não fazia isso nunca. Debaixo da cama dele encontrei uma pasta cheia de papéis. No começo pensei que eram documentos do trabalho que ele havia conseguido no posto de gasolina, mas quando vi meu nome escrito em um dos papéis, a curiosidade me venceu. Abri a pasta e meu mundo desabou. Eram documentos do banco, papéis de um empréstimo que Rafael havia solicitado usando minha casa como garantia. Minha casa, a casa que meu marido e eu compramos com o suor de 40 anos de trabalho. A casa onde Rafael nasceu e cresceu. Ele havia falsificado minha assinatura. Havia apresentado documentos onde dizia que eu estava de acordo em colocar a casa como aval de um empréstimo de R$200 mil. Dinheiro que ele havia usado para comprar um carro novo e para pagar a lua de mel que Teresa queria em Fernando de Noronha. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia. Meu coração batia tão forte que pensei que ia me dar um infarto como meu marido. Rafael havia mentido. Havia cometido fraude, havia colocado em risco o único lugar que eu tinha no mundo. Mas o pior veio depois. Encontrei outros papéis, cópias de documentos que mostravam que Rafael havia estado investigando asilos de idosos. Tinha uma lista com preços, localizações, serviços. Havia marcado com marca-texto amarelo os mais baratos. Em uma folha solta escrita com a própria letra dele, havia anotado: Mãe, Asilo São Judas, R$8 mil por mês, perto do hospital caso ela fique doente. Sentei na cama dele com os papéis nas mãos. Não conseguia respirar, não conseguia pensar. Meu próprio filho estava planejando me internar. Meu próprio filho havia decidido meu futuro sem me perguntar nada. Mas ainda faltava o pior. No fundo da pasta havia um envelope amarelo. Dentro encontrei uma carta manuscrita de Teresa, uma carta dirigida a Rafael, que dizia: Meu amor, já falei com meus pais e eles concordam. Depois do casamento, sua mãe não pode continuar morando conosco. É impossível começar uma família nova com uma idosa na casa. Já averiguei. E o Asilo São Judas é muito bom. Tem enfermeiras 24 horas e atividades para ela se manter ocupada. Com o que vendermos alguns móveis velhos de sua mãe, podemos pagar os primeiros 3 meses. Não se sinta culpado. É o melhor para todos. Li essa carta 5 vezes. Cada palavra era um punhal no meu peito. Teresa não só me desprezava, havia convencido Rafael de que eu era um problema que precisava ser resolvido, um obstáculo que precisava ser tirado do caminho. Guardei tudo exatamente como havia encontrado. Fechei a pasta, coloquei-a de volta debaixo da cama, saí do quarto com as pernas trêmulas e me sentei na cozinha para beber água. Durante as seguintes 2 horas não pude fazer nada além de chorar. Chorar pelo meu filho que já não existia. Chorar pela família que havia perdido sem perceber. Chorar pelo meu futuro que outros haviam decidido sem me consultar. Quando Rafael chegou naquela noite, eu já havia secado minhas lágrimas. Havia tomado uma decisão. Não ia confrontá-lo. Não ia gritar com ele. Não ia chorar na frente dele. Ia fazer algo muito mais inteligente. Ia observar,
ia escutar, ia juntar informações, porque se meu próprio filho era capaz de me trair dessa maneira, precisava saber até onde ia sua traição. Como foi com os vestidos? Perguntei enquanto ele se servia um copo de água. Bem, mãe, Teresa encontrou um muito bonito, um pouco caro, mas os pais dela vão ajudar. Ele mentia com tanta naturalidade, sorria enquanto me mentia, como se eu fosse uma tola que não percebia nada. Que bom para vocês, eu disse. Vocês merecem o melhor. Aquela noite, depois que Rafael dormiu, comecei minha própria investigação. Revisei todos os papéis que tinha na minha escrivaninha. Procurei documentos da casa, do seguro de vida do meu marido, da minha conta no banco. Descobri que Rafael havia estado revistando minhas coisas há meses. Alguns papéis estavam em lugares diferentes, outros tinham marcas de terem sido fotocopiados. Também encontrei algo que me gelou o sangue. Um aplicativo no celular dele que ele havia deixado aberto sobre a mesa da cozinha. Um aplicativo para gravar conversas. Havia arquivos com datas dos últimos 3 meses, gravações de nossas conversas. Coloquei fones de ouvido e escutei uma. Era uma conversa que havíamos tido na semana anterior sobre minhas economias. Eu havia contado a ele que tinha um pouco de dinheiro guardado para emergências. Na gravação se ouvia perfeitamente minha voz dizendo a quantia exata. Rafael havia estado me espionando. Havia estado coletando informações sobre meu dinheiro, sobre minhas propriedades, sobre minhas conversas privadas. Aquela madrugada, sentada na escuridão da minha cozinha, entendi que a situação era muito pior do que havia imaginado. Não só queriam se livrar de mim, estavam planejando me roubar. Estavam documentando tudo para justificar que eu era uma idosa senil que não podia cuidar dos próprios assuntos. Pela primeira vez em 67 anos de vida, senti verdadeiro terror. Terror do meu próprio filho. Terror de ficar na rua, terror de morrer sozinha e abandonada em um asilo enquanto eles viviam na minha casa com meu dinheiro. Mas junto com o terror chegou algo que não havia sentido nunca antes. Raiva. Uma raiva fria, calculadora, inteligente. Uma raiva que não me pedia para gritar ou chorar. Uma raiva que me pedia para planejar. Se Rafael e Teresa queriam jogar sujo, eu ia ensinar a eles como se jogava realmente sujo. Se pensavam que podiam manipular uma velha tola, iam descobrir que haviam se metido com a mulher errada. Aquela madrugada, enquanto eles dormiam tranquilos, acreditando que tinham tudo sob controle, eu comecei a planejar meu contra-ataque. Não sabiam que durante 40 anos de casamento eu havia aprendido a ser muito observadora. Não sabiam que havia criado um filho e, portanto, conhecia todas as formas de manipulação. Não sabiam que a mulher silenciosa e submissa, que viam todos os dias, era apenas uma máscara que havia usado para manter a paz na minha família, mas a paz havia acabado e a máscara estava prestes a cair. No dia seguinte começaria meu verdadeiro trabalho, o trabalho de salvar minha vida e minha dignidade. O trabalho de demonstrar a eles que haviam escolhido a vítima errada. O trabalho de preparar a destruição completa dos planos deles. No dia seguinte, acordei às 5 da manhã como sempre, mas desta vez era diferente. Não era a mesma mulher que havia se deitado na noite anterior. Durante essas poucas horas de sono, algo havia mudado dentro de mim. A vítima havia morrido. Havia nascido uma estrategista. Preparei café e me sentei na cozinha com uma caderneta nova que havia comprado na semana anterior para anotar receitas. Agora ia usá-la para algo completamente diferente, para planejar a queda do meu filho e de sua noiva. Na primeira página, escrevi: Rafael Silva e Teresa Medeiros, plano de vingança. Debaixo fiz uma lista de tudo o que havia descoberto. O empréstimo fraudulento, os planos do asilo, as gravações secretas, a carta de Teresa, tudo estava documentado, tinha provas, mas precisava de mais. Quando o Rafael desceu para tomar café da manhã, eu já tinha minha primeira atuação preparada. Filho, eu disse, servindo-lhe ovos mexidos. Ontem estive pensando no que você me disse sobre o casamento. Acho que você tem razão. Esta casa é muito velha para um casal jovem. Rafael levantou a cabeça surpreso. Sério, mãe? Sim, menti com um sorriso. Teresa merece começar o casamento dela em um lugar bonito. Vocês precisam de privacidade. Os olhos de Rafael se iluminaram. Ele pensou que havia ganhado, que finalmente havia me convencido a ir embora voluntariamente. E o que a senhora vai fazer? Para onde vai?
Bom, eu disse, agindo como se estivesse pensando. Tenho visto opções. Há alguns lugares muito bonitos para pessoas da minha idade, com atividades, enfermeiras, outras senhoras para conversar. Era mentira, claro, mas precisava que Rafael pensasse que o plano dele estava funcionando. Precisava que ele baixasse a guarda. Fico muito feliz que a senhora pense assim, mãe. Teresa vai ficar muito feliz. Depois do café da manhã, Rafael saiu para trabalhar assobiando. Acreditava que havia ganhado na loteria, que eu ia embora sem problemas e ele ficaria com tudo. Assim que ele saiu, peguei o telefone e liguei para Teodoro Esparza, o advogado que havia sido amigo do meu marido durante 30 anos. Teodoro tinha 72 anos e estava aposentado, mas continuava ajudando velhos amigos com problemas legais. Teodoro, eu disse, preciso te ver urgentemente. É um assunto muito sério. Claro, Clotilde. Quer que eu vá à sua casa? Não, melhor no seu escritório. E Teodoro, isso tem que ficar entre nós. Ninguém pode saber que fui te ver. 1 hora depois, estava sentada em frente a Teodoro, em seu pequeno escritório no centro. Contei tudo a ele. Mostrei as cópias que havia feito dos documentos do empréstimo fraudulento. Mostrei a carta de Teresa, expliquei sobre as gravações. Teodoro escutou em silêncio, balançando a cabeça com tristeza. Quando terminei de falar, tirou os óculos e limpou os olhos. Clotilde, ele me disse, isso é muito grave. Rafael cometeu fraude documental, pode ir para a cadeia. Não quero mandá-lo para a cadeia, Teodoro. É meu filho, mas também não quero terminar em um asilo enquanto eles vivem na minha casa com meu dinheiro. O que a senhora quer fazer então? Quero me proteger. Quero ter certeza de que não podem me fazer nada e quero que aprendam uma lição que nunca vão esquecer. Teodoro sorriu. Era a primeira vez que o via sorrir desde que cheguei. Sempre soube que a senhora era mais inteligente do que aparentava. Seu marido me dizia sempre, Teodoro, minha Clotilde parece calada, mas tem a mente mais brilhante que já conheci. Durante as seguintes 2 horas, Teodoro e eu desenhamos uma estratégia perfeita. Primeiro, ele ia investigar legalmente o empréstimo fraudulento. Segundo, ia me ajudar a mudar meu testamento sem que Rafael soubesse. Terceiro, íamos documentar tudo o que Rafael e Teresa estavam fazendo. A senhora precisa de provas mais sólidas, me disse Teodoro. Precisa gravá-los falando dos planos deles. Precisa de evidências de que estão conspirando contra a senhora. Ele me explicou como funcionavam as gravadoras pequenas que vendiam nas lojas de eletrônicos, como eu podia esconder uma na minha roupa ou na minha bolsa, como podia provocar conversas para que dissessem coisas incriminatórias. A senhora tem certeza de que quer fazer isso, Clotilde? Uma vez que começarmos, não há volta atrás. Tenho certeza, eu disse. Passei 40 anos sendo uma esposa obediente, 35 anos sendo uma mãe sacrificada. É hora de ser uma mulher que se defende. Saí do escritório de Teodoro com uma gravadora do tamanho de uma moeda escondida na minha bolsa. Também tinha um plano detalhado para os próximos 4 meses. 4 meses para juntar todas as provas que precisava. 4 meses para preparar a armadilha perfeita. Aquela tarde fui à loja de eletrônicos e comprei uma gravadora maior para esconder no meu quarto. Também comprei uma câmera pequena que parecia um enfeite para a sala. O vendedor, um rapaz muito amável, me ensinou como funcionava tudo. É para vigiar a casa quando saio de viagem, menti para ele. A senhora sabe como está em segurança. Quando cheguei em casa, Rafael já havia voltado do trabalho. Estava na sala falando ao telefone com Teresa. Não havia percebido que eu havia chegado. Sim, meu amor, ele dizia. Já falei com ela esta manhã. Ela concorda. Diz que vai procurar um asilo por conta própria. Fiquei escutando da cozinha. Não vai ser problema. Acho que até se sentiu aliviada. A senhora sabe como são as velhas. Se sentem um peso. Acendi a gravadora na minha bolsa. O dinheiro, não se preocupe. Assim que ela for embora, vamos vender alguns móveis e teremos dinheiro para os primeiros meses. Depois, vamos ver como cancelar o seguro de vida do meu pai que está no nome dela. Cada palavra era uma punhalada, mas agora cada punhalada ficava gravada. Cada mentira ficava documentada. Te amo, Teresa. Em breve vamos estar sozinhos e tudo vai ser perfeito. Quando ele desligou o telefone, entrei na sala com um sorriso. Era a Teresa? Sim, mãe.
Contei a ela que a senhora já decidiu procurar um lugar para morar. Ela está muito contente. Que bom, menti. Já tem data para o casamento? Pensando em fevereiro. Teresa quer que seja na primavera. Que lindo! Vou começar a procurar asilos amanhã mesmo. Quero ter tudo arrumado até lá. Rafael me abraçou. A senhora é a melhor mãe do mundo. Teresa tinha razão. Diz que a senhora é muito inteligente por tomar essa decisão. Enquanto ele me abraçava, eu pensava em tudo o que havia gravado, em tudo o que ia gravar nos próximos meses, na surpresa que lhes tinha preparada. Aquela noite, depois de jantar, fui cedo para o meu quarto. Coloquei a gravadora grande debaixo da minha cama e a programei para gravar a noite toda. Queria escutar se Rafael e Teresa falavam quando pensavam que eu estava dormindo. No dia seguinte, quando revisei a gravação, descobri que sim, haviam falado. Às 23 horas, Teresa havia chegado em casa. Haviam estado no quarto de Rafael durante 2 horas planejando meu futuro. Já averiguou quanto vale a casa? Perguntava Teresa. Meu tio Carlos diz que no mínimo 500 mil reais. Está em uma área muito boa. Perfeito. Com isso, podemos pagar o casamento grande que quero e ainda sobra para reformar tudo. E se sua mãe se arrepender? Não vai se arrepender. As velhas como elas sempre acabam fazendo o que lhes dizem. Além disso, já assinou os papéis do empréstimo. Mesmo que quisesse, já não pode voltar atrás. Escutando-os planejar minha destruição com tanta frieza, com tanto cálculo, senti que as últimas marcas de amor maternal desapareciam do meu coração. Não eram só gananciosos, eram cruéis. Estavam planejando me deixar sem nada enquanto eles desfrutavam os frutos do trabalho de toda a minha vida. Mas o que não sabiam era que eu também estava planejando, e meu plano ia ser muito melhor que o deles. Durante os dias seguintes, continuei minha atuação perfeita. Cada manhã fingia procurar asilos no jornal. Cada tarde lhes contava sobre as ligações que havia feito. Cada noite escutava suas conversas secretas e gravava tudo. A mulher silenciosa havia despertado e estava pronta para a guerra. Durante os seguintes 3 meses, me converti na melhor atriz do mundo. Cada dia aperfeiçoava meu papel de idosa resignada que havia aceitado seu destino. Enquanto isso, juntava provas como uma detetive profissional. As gravações se acumulavam. Rafael e Teresa falavam todas as noites sobre seus planos, sobre como iam reformar minha casa, sobre os móveis que iam vender, sobre o dinheiro que iam obter do seguro de vida do meu marido. Depois do casamento, vamos trocar todas as fechaduras, dizia Teresa, para que sua mãe não possa voltar mesmo que se arrependa. E se ela vier buscar as coisas dela, damos 1 hora para ela pegar o básico. O resto vendemos ou jogamos fora. Afinal, no asilo, ela não vai precisar de nada. Teodoro me ajudou a mudar meu testamento sem que Rafael soubesse. Agora, todo o meu dinheiro e minhas propriedades iam ser doados a um lar de crianças órfãs. Rafael não ia herdar nem 1 centavo. A senhora tem certeza, Clotilde? Me perguntou Teodoro. É seu único filho. Meu filho morreu há muito tempo, respondi. Este homem que vive na minha casa é um estranho que quer me roubar. Também investigamos o empréstimo fraudulento. Teodoro contratou um detetive particular que confirmou que Rafael havia falsificado minha assinatura. Tínhamos evidência suficiente para mandá-lo para a cadeia por 5 anos, mas eu não queria justiça legal, queria justiça poética. A ideia do vídeo chegou uma noite de novembro. Rafael e Teresa estavam assistindo na televisão um programa sobre casamentos. Comentavam sobre a cerimônia que queriam fazer. Meu sonho é que seja um casamento que ninguém esqueça jamais, disse Teresa. Que as pessoas falem dele durante anos. Nesse momento soube exatamente o que ia fazer. Ia dar a Teresa o casamento que nunca ia esquecer, mas não pelas razões que ela esperava. No dia seguinte, liguei para Teodoro e expliquei meu plano. Quero que você contrate alguém que possa editar as gravações em um vídeo, eu disse. Quero que pegue todas as conversas onde falam de me internar, de vender a casa, de ficar com meu dinheiro. Para quê? Para mostrar a todos no jantar de noivado deles. Teodoro ficou calado um momento, depois riu. Clotilde, a senhora é diabólica, adoro. Organizamos tudo com precisão militar. O editor de vídeo era um jovem que trabalhava com Teodoro em casos de divórcios. Sabia como combinar áudios com imagens para criar apresentações impactantes. Dona Clotilde, ele me disse quando expliquei o que queria.
Isso vai ser uma bomba nuclear. O vídeo ficou perfeito, durava 15 minutos. Começava com fotos de Rafael criança, comigo e com o pai dele. Música suave de fundo. Parecia uma homenagem normal, mas depois apareciam as gravações. A voz de Rafael dizendo que eu era um peso. A voz de Teresa explicando como iam se livrar de mim. Os planos do asilo, as conversas sobre vender meus móveis, tudo documentado, tudo com datas e horas, tudo com suas próprias vozes. O vídeo terminava com uma frase que aparecia em letras grandes, para que saibam quem realmente são Rafael Silva e Teresa Medeiros. Enquanto isso, continuava fingindo que procurava asilos. Uma vez por semana, saía de casa com minha bolsa e voltava com folhetos de diferentes lugares. Rafael e Teresa pensavam que eu estava fazendo as gestões para ir embora. Já decidiu qual asilo a senhora gosta mais? Me perguntava Rafael. Estou entre duas opções. Mentia. Um é mais perto do centro, mas o outro tem melhores atividades. Tome seu tempo, mãe. Queremos que a senhora esteja confortável. Que hipócrita, que mentiroso. Mas eu continuava sorrindo e agindo como se acreditasse nele. Em dezembro, Teresa anunciou que haviam decidido fazer um grande jantar de noivado antes do casamento. Iam convidar toda a família, os amigos, os vizinhos. Queriam que fosse um evento memorável. Vai ser no salão de festas do bairro, me disse Rafael. Teresa quer que seja muito elegante. Que lindo, respondi. Posso ajudar com algo? Não se preocupe, mãe. Os pais de Teresa vão contratar tudo. A senhora só tem que ir bonita e aproveitar. Perfeito. Não podia ter pedido uma oportunidade melhor. Uma semana antes do jantar, liguei para o mestre de cerimônias que haviam contratado. Era um senhor mais velho que conhecia minha família há anos. Seu João, eu disse, preciso te pedir um favor muito especial. Expliquei que queria fazer uma surpresa para Rafael e Teresa, que tinha um vídeo homenagem que queria mostrar durante o jantar. Claro, dona Clotilde, a que horas a senhora quer que eu coloque? Quando eu fizer o sinal, eu disse. Vai ser uma surpresa, então tem que ser no momento exato. Seu João aceitou sem perguntas. Pensou que eu era uma mãe doce preparando algo bonito para o filho dela. Os últimos dias antes do jantar foram os mais difíceis. Rafael e Teresa estavam emocionados. Falavam constantemente sobre a festa, sobre os convidados, sobre o quão perfeita seria a noite. No final, tudo saiu bem, me disse Rafael na noite anterior. A senhora encontrou um lugar onde vai ser feliz. Nós vamos começar nossa vida juntos. Todos ganhamos. Sim, respondi. Todos vamos obter exatamente o que merecemos. Aquela noite não consegui dormir, não por nervosismo, mas por emoção. Depois de meses de humilhações, de mentiras, de traições, finalmente havia chegado o momento da minha vingança. Levantei cedo e me arrumei com cuidado. Escolhi meu vestido verde escuro. Penteei-me no salão de beleza. Coloquei os brincos de pérolas que meu marido havia me dado para nosso 20º aniversário. Queria estar perfeita para o meu momento de triunfo. Quando chegamos ao salão, tudo estava decorado com flores brancas e luzes douradas. Os convidados começaram a chegar. Meus vizinhos, os amigos de Rafael, a família de Teresa, todos vestidos elegantemente, todos esperando uma noite de celebração, mas eu sabia que ia ser uma noite que nunca iam esquecer. Uma noite onde a verdade finalmente sairia à luz. Uma noite onde Clotilde Silva deixaria de ser vítima para se converter em justiça. O salão de festas estava cheio às 20h. 50 pessoas vestidas de gala, taças de champanhe nas mãos, conversas alegres que enchiam o ar. A mesa principal estava adornada com rosas brancas e velas douradas. Tudo parecia tirado de uma revista de casamentos. Eu estava sentada no meu lugar de honra ao lado de Rafael e Teresa. Usava meu vestido verde escuro, meus brincos de pérolas e um sorriso que havia aperfeiçoado durante meses. O sorriso de uma mãe orgulhosa que celebrava o noivado de seu filho, mas por dentro sentia algo que nunca havia experimentado antes. Uma calma fria, uma segurança absoluta, a tranquilidade de quem sabe que tem todas as cartas vencedoras na mão. Teresa estava radiante com seu vestido branco justo ao corpo. Movia-se pelo salão como uma rainha, recebendo cumprimentos, posando para fotos, desfrutando cada momento de atenção. Rafael a seguia com um olhar bobo, como um adolescente apaixonado.
Dona Clotilde, me disse a senhora Alma Batista, aproximando-se da minha mesa. Que bonita a senhora está esta noite e que elegante está tudo. Obrigada, Alma. Teresa tem muito bom gosto para organizar festas. Já tem data o casamento? Em fevereiro, respondi com o mesmo sorriso. E até lá, eu já vou estar morando no meu novo lar. Alma me olhou estranhada. Seu novo lar? Sim, decidi me mudar para um lugar mais adequado para minha idade. Os jovens precisam de seu espaço. Não lhe disse que esse lugar era supostamente um asilo. Não lhe disse que não havia escolhido nada voluntariamente. Apenas sorri e mudei o assunto. Às 20h30 começou o jantar. Salada, sopa de mandioquinha, frango com quiabo, arroz com feijão. A comida estava deliciosa. As conversas fluíam. Todo mundo parecia estar se divertindo muito. Teresa se levantou para agradecer aos convidados. Falou de como se sentia feliz, de como amava Rafael, de como estava emocionada por começar sua nova vida. E quero agradecer especialmente a minha futura sogra, disse, olhando para mim, por ser tão compreensiva e nos apoiar em todas as nossas decisões. Os convidados aplaudiram. Alguns me olharam com carinho, pensavam que Teresa estava me honrando. Não sabiam que estava zombando de mim. Depois, Rafael falou. Agradeceu aos pais de Teresa por pagar a festa, falou de seus planos para o futuro, da casa que iam reformar, dos filhos que queriam ter. Minha mãe sempre nos ensinou que a família é o mais importante, ele disse. E agora nossa família vai crescer. Enquanto ele falava, eu revisei minha bolsa disfarçadamente. O pequeno controle remoto estava lá. Seu João, o mestre de cerimônias, me olhava de vez em quando esperando meu sinal. Ainda não. Primeiro queria que continuassem falando. Queria que continuassem mentindo na frente de todos. Queria que cavassem a própria cova. Às 21h chegou o momento dos brindes. Os pais de Teresa disseram palavras bonitas sobre o amor e o casamento. Os amigos de Rafael contaram anedotas divertidas da faculdade. Todo mundo brindava pela felicidade do casal. Então, Teresa decidiu fazer algo que não havia planejado. Levantou-se novamente e pediu silêncio. Há algo mais que quero dizer esta noite? Anunciou. Sua voz soava diferente, mais forte, mais confiante. Algo que todos devem saber sobre nossa situação familiar. Rafael a olhou surpreso. Não sabia o que ela ia dizer. Nosso casamento vai representar muitas mudanças, continuou Teresa. Mudanças necessárias para que possamos começar nossa vida com o pé direito. Senti meu coração acelerar. Ela ia dizer o que eu acreditava que ia dizer. Por exemplo, continuou Teresa com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Minha futura sogra decidiu se mudar para um lugar mais apropriado para a idade dela. Um lugar onde vai ter a companhia e o cuidado que precisa. Os murmúrios começaram. Alguns convidados pareciam confusos, outros desconfortáveis. É uma decisão muito corajosa, disse Teresa, porque nem todas as mulheres da idade dela têm a coragem de aceitar que já não podem viver sozinhas. Aí estava a humilhação pública que eu havia estado esperando. Teresa não podia se conter. Tinha que me fazer parecer mal na frente de todos. Tinha que demonstrar que ela havia ganhado. Eu admiro muito a Dona Clotilde, continuou Teresa, por reconhecer suas limitações e tomar a decisão correta. O silêncio no salão era incômodo. As pessoas não sabiam se aplaudir ou ficar caladas. Rafael estava com o rosto vermelho e tentava fazer sinais para Teresa para que ela se calasse, mas Teresa estava embalada. Já havia começado e não podia parar. No começo pensei que ia ser difícil convencê-la, disse rindo, mas acabou sendo mais fácil do que imaginei. No final, as pessoas mais velhas entendem quando já não são úteis. Essas palavras foram como um tapa. Vários convidados trocaram olhares de choque. A senhora Alma parecia indignada. O senhor Rodrigo cerrava os punhos. Teresa, murmurou Rafael, por favor. O quê? Disse Teresa. Só estou dizendo a verdade. Sua mãe já cumpriu seu ciclo. Já criou seu filho, já foi esposa, agora é a vez dela se afastar para que as novas gerações possam prosperar. O veneno em sua voz era impossível de esconder. Já não fingia ser doce, já não agia como a nora perfeita. Estava mostrando sua verdadeira face na frente de todos, e esse era exatamente o momento que eu havia estado esperando. Levantei-me lentamente. Todos me olharam.
Teresa ficou calada, esperando minha reação, esperando que eu chorasse, que me quebrasse, que saísse correndo humilhada. Mas em vez disso, sorri. Um sorriso amplo, genuíno, cheio de satisfação. Teresa, eu disse com voz clara e forte, você tem razão em algo. Esta noite vai ser inesquecível. Tirei o pequeno controle da minha bolsa, olhei para seu João e assenti. Senhoras e senhores, anunciou seu João, pegando o microfone, a mãe do noivo preparou uma surpresa muito especial, um vídeo homenagem para os futuros noivos. As luzes se apagaram. A tela gigante se acendeu. Teresa me olhou confusa. Rafael franziu a testa e então começou minha vingança. A tela mostrou fotos de Rafael criança. Música suave de fundo. Tudo parecia normal. Uma homenagem típica de mãe orgulhosa, mas eu sabia o que vinha depois e não pude esperar para ver as caras deles quando percebessem o que realmente haviam feito. Meu momento havia chegado. A música suave encheu o salão enquanto as fotos de Rafael criança apareciam na tela. Os convidados sorriam com ternura vendo as imagens do meu filho brincando no parque, soprando as velas de seus aniversários, se formando no ensino médio. Tudo parecia uma homenagem normal de uma mãe amorosa. Teresa relaxou em sua cadeira. Rafael sorriu aliviado, pensando que era apenas um vídeo sentimental. Os convidados murmuravam comentários carinhosos sobre como meu filho havia sido lindo quando criança, mas então a música mudou, ficou mais dramática. As fotos familiares desapareceram e apareceram imagens de documentos, papéis do banco, contratos, assinaturas falsificadas. O que é isso? Murmurou Rafael. Na tela apareceu um texto em letras grandes. Os verdadeiros planos de Rafael Silva e Teresa Medeiros. O salão ficou em silêncio absoluto. Teresa ficou pálida. Rafael tentou se levantar, mas eu coloquei minha mão em seu braço. Sente-se, filho, eu disse com voz tranquila. Isso apenas começa. A primeira gravação começou a tocar. A voz de Rafael se ouviu claramente por todo o salão. Minha mãe já está velha. Já não pensa bem. Temos que convencê-la de que vá para um asilo antes que perceba o que estamos fazendo. Os convidados se olharam entre si com choque. A senhora Alma levou a mão à boca. O senhor Rodrigo balançou a cabeça com indignação. Isso não é real, gritou Teresa. É uma mentira. Mas então apareceu a segunda gravação. A voz de Teresa dizendo: as velhas como ela sempre acabam fazendo o que lhes dizem. Além disso, já assinou os papéis do empréstimo. Mesmo que quisesse, já não pode voltar atrás. O silêncio era sepulcral. 50 pessoas olhavam a tela de boca aberta, escutando como meu filho e sua noiva haviam planejado me roubar e me abandonar. Apaguem isso! Gritou Rafael, tentando se levantar outra vez. Deixe terminar, eu disse. Afinal, você sempre quis um casamento inesquecível. A terceira gravação foi devastadora. Teresa falando com frieza sobre vender meus móveis. Damos 1 hora para ela pegar o básico. O resto vendemos ou jogamos fora. Afinal, no asilo, ela não vai precisar de nada. Vários convidados começaram a se levantar de seus assentos. Alguns pareciam indignados. Outros simplesmente queriam ir embora, mas ninguém podia tirar os olhos da tela. Isso é ilegal, gritou Teresa. Não podem gravar conversas privadas. Conversas privadas? Respondi sem perder a calma. Na minha própria casa, planejando me roubar na minha própria sala. O vídeo continuou. Apareceram mais gravações, Rafael falando sobre como falsificou minha assinatura para o empréstimo do banco. Teresa calculando quanto dinheiro iam obter vendendo a casa. Os dois rindo de como havia sido fácil me enganar. Depois do casamento vamos trocar todas as fechaduras. Ouviu-se a voz de Teresa na gravação. Para que sua mãe não possa voltar mesmo que se arrependa. O pai de Teresa se levantou de sua mesa. Seu rosto estava vermelho de vergonha. Teresa, o que significa isso? Pai, não acredite neles. Essa velha está louca. Mas era tarde demais. O vídeo mostrou documentos reais, cópias dos papéis falsificados, evidência de tudo o que haviam planejado. Não havia como negar. A gravação mais impactante chegou ao final. Rafael e Teresa falando sobre o seguro de vida do meu marido. Assim que ela estiver no asilo, vamos ver como cancelar o seguro de vida do meu pai que está no nome dela. Esse dinheiro deveria ser nosso. Basta! Gritou Rafael, batendo na mesa.
Basta já! Mas eu não ia parar. Não depois de meses de humilhações. Não depois de planejarem roubar tudo pelo que havia trabalhado durante 40 anos. Ainda tem mais, eu disse calmamente. Na tela apareceram fotos dos folhetos de asilos que Rafael havia estado revisando. Documentos onde havia calculado os custos, notas escritas de próprio punho sobre como iam se livrar de mim. Mãe, Asilo São Judas, R$ 8.000 por mês, perto do hospital caso ela fique doente. Leu em voz alta o texto que aparecia na tela. Os murmúrios no salão se converteram em exclamações de indignação. Várias pessoas começaram a gritar com Rafael e Teresa. Outros se levantaram e foram embora sem dizer nada. Vocês são uns miseráveis, gritou a senhora Alma. Como se atrevem a tratar assim a sua mãe? Deveriam estar na cadeia, acrescentou o senhor Rodrigo. Teresa tentava desesperadamente se explicar. Estão interpretando tudo mal. Só queríamos o melhor para ela. O melhor para mim? Levantei-me finalmente. Minha voz se ouviu clara e forte por todo o salão. Roubar minha casa era o melhor para mim. Falsificar minha assinatura era o melhor para mim. Planejar me internar contra minha vontade era o melhor para mim. Rafael tinha lágrimas nos olhos, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva por ter sido descoberto. Mãe, por favor, murmurou. Podemos falar disso em particular? Não! Gritei. Chega de conversas em particular, chega de mentiras. Durante meses me trataram como se eu fosse uma estúpida que não percebia nada. O vídeo chegou ao seu final. Na tela apareceram as últimas palavras em letras enormes. Esta é a verdadeira história de Rafael Silva e Teresa Medeiros, para que todos saibam quem eles realmente são. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém sabia o que dizer. Ninguém sabia onde se enfiar. Teresa quebrou o silêncio com um grito histérico. Tudo isso é uma vingança de uma velha amargurada que não pode aceitar que seu filho já não precisa dela. Essas palavras foram o erro final dela, porque confirmaram tudo o que os convidados acabavam de escutar nas gravações. Confirmaram que tudo era verdade. Teresa, eu disse, olhando-a diretamente nos olhos. Você tem razão em algo. Sou uma velha, mas não sou estúpida e definitivamente não sou uma vítima. Dirigi-me ao microfone que seu João havia deixado em uma mesa próxima. Era a hora do meu discurso final. Senhoras e senhores, eu disse, lamento que tenham tido que presenciar isso, mas era necessário que todos soubessem a verdade. Os poucos convidados que restavam me olhavam com uma mistura de pena e admiração. Durante meses fingi ser a mãe tola que se deixava manipular, mas na realidade estava juntando evidências, documentando tudo, me preparando para este momento. Rafael e Teresa permaneciam sentados, destruídos, sem saber o que fazer, porque ninguém, e repito, ninguém tem o direito de decidir meu futuro sem me consultar. Ninguém tem o direito de me roubar. E ninguém tem o direito de me tratar como se eu fosse lixo. Minha vingança estava completa, mas ainda faltava o golpe final. O salão estava em silêncio total. Os poucos convidados que restavam me olhavam com uma mistura de choque e respeito. Rafael tinha a cabeça entre as mãos. Teresa chorava com raiva, sua maquiagem borrada manchando seu vestido branco, mas eu não havia terminado. O vídeo havia sido apenas o primeiro ato. O verdadeiro golpe final estava por vir. Teodoro, eu disse, olhando para uma mesa no fundo. Poderia me acompanhar, por favor? Teodoro Esparza se levantou lentamente. Havia estado observando tudo de seu lugar, esperando meu sinal. Em suas mãos levava uma pasta de couro preta que continha os documentos mais importantes da minha vida. Senhoras e senhores, eu disse, pegando novamente o microfone, quero apresentar-lhes o Dr. Teodoro Esparza, meu advogado, e o advogado que foi do meu falecido marido durante 30 anos. Rafael levantou a cabeça bruscamente. Advogado? Para que a senhora precisa de um advogado, mãe? Para me proteger de ladrões, respondi sem desviar o olhar dele. Teodoro, por favor, explique a todos o que descobrimos. Teodoro pigarreou e abriu a pasta. Depois de investigar os documentos que a senhora Clotilde me proporcionou, confirmamos que Rafael Silva cometeu fraude documental ao falsificar a assinatura de sua mãe para obter um empréstimo bancário usando esta casa como garantia. Os murmúrios encheram o salão.
Rafael ficou pálido como um morto. O valor do empréstimo é de R$200 mil, continuou Teodoro. Dinheiro que Rafael utilizou para comprar um automóvel e para despesas pessoais, incluindo o pagamento antecipado de uma lua de mel em Fernando de Noronha. Isso não é verdade, gritou Rafael. Mãe me deu permissão. Permissão? Teodoro sorriu friamente. Você tem algum documento que prove essa permissão? Algum papel assinado por sua mãe autorizando o empréstimo? Rafael ficou calado. Não tinha nada, porque nunca havia me pedido permissão. Além disso, continuou Teodoro, temos evidências de que Rafael planejava internar sua mãe contra a vontade dela e se apropriar de seus bens. Isso constitui tentativa de fraude patrimonial e abuso de idoso. Teresa finalmente encontrou a voz. Não podem provar nada disso. Não podemos? Teodoro tirou um dispositivo pequeno do bolso. Todas as conversas que escutaram no vídeo foram gravadas nesta casa durante os últimos 3 meses. Temos mais de 20 horas de gravações onde vocês planejam especificamente como roubar e abandonar a senhora Clotilde. O silêncio era sepulcral. Cada palavra de Teodoro caía como um martelo. Mas isso não é tudo, continuei eu. Teodoro, mostre a eles o Novo Testamento. Teodoro tirou um documento oficial com selos e assinaturas. A senhora Clotilde modificou seu testamento há 2 meses. Rafael Silva já não é herdeiro de absolutamente nada. Rafael se levantou como se tivesse levado um tiro. A senhora não pode fazer isso. Sou seu único filho. Você era meu único filho, respondi. Agora você é apenas um estranho que vive ilegalmente na minha casa. Para onde vai tudo, então? Perguntou Teresa com voz quebrada. Toda a minha herança, eu disse com satisfação. Minhas economias, minha casa, meus seguros de vida, tudo vai ser doado ao lar de crianças órfãs Santa Maria, crianças que realmente precisam de ajuda, não adultos gananciosos que querem roubar a própria mãe. Rafael cambaleou. Segurou-se no encosto da cadeira para não cair. Mãe, por favor, podemos resolver isso? Podemos conversar? Conversar? Eu ri amargamente. Como conversamos quando você falsificou minha assinatura? Como conversamos quando você planejava me internar? Como conversamos quando você calculava quanto dinheiro ia ganhar com a minha morte? Teodoro levantou outro documento. Também temos uma ordem de despejo. Rafael Silva tem 24 horas para abandonar a casa de sua mãe. Isso é ilegal! Gritou Teresa. Não podem expulsá-lo assim. Ilegal? Teodoro a olhou com desprezo. Como falsificar documentos? Como planejar roubar uma idosa? Como conspirar para cometer fraude? Aproximei-me de Rafael e o olhei diretamente nos olhos. Meu filho, o bebê que havia carregado em meus braços, o menino que havia criado com tanto amor, o homem que havia traído tudo isso por dinheiro. Rafael, eu disse com voz tranquila, durante 35 anos te dei tudo. Meu amor, meu tempo, minha energia, meu dinheiro. Sacrifiquei minha própria vida para te dar a melhor vida possível. As lágrimas corriam por suas bochechas, mas já era tarde demais para lágrimas. E você me pagou planejando me roubar tudo e me abandonar em um asilo como se eu fosse lixo, como se os anos que dediquei a te criar não valessem nada. Mãe, eu... O interrompi. Você não tem mais o direito de me chamar de mãe. Mães são para os filhos que as respeitam. Você é apenas um ladrão que casualmente saiu do meu ventre. Dirigi-me a Teresa, que continuava chorando em sua cadeira. E você, Teresa Medeiros, que me disse que te dava nojo desde o primeiro dia, que planejou se livrar de mim como se eu fosse um móvel velho. Senhora Clotilde, Agora é você que me dá nojo, eu disse. Não pelo seu rosto ou seu jeito de vestir. Você me dá nojo pela sua alma podre, pelo seu coração cheio de maldade. Teodoro guardou os documentos em sua pasta. Dona Clotilde, a senhora quer que procedamos com as ações penais? Todos prenderam a respiração. Rafael e Teresa me olhavam com terror. Sabiam que eu tinha evidência suficiente para mandá-los para a cadeia por vários anos. Pensei na minha resposta. Pensei na justiça. Pensei na vingança. Pensei em 40 anos de casamento feliz. Pensei em 35 anos de maternidade sacrificada. Não, eu disse finalmente. Não vou mandá-los para a cadeia. Rafael suspirou aliviado. Mas, continuei, se alguma vez se aproximarem de mim outra vez, se tentarem me contatar, se sequer passarem pela minha rua,
Teodoro vai apresentar todas as ações imediatamente. Aproximei-me do microfone uma última vez. Senhoras e senhores, lamento que tenham tido que presenciar isso, mas às vezes é necessário mostrar a verdade, por dolorosa que seja. Os poucos convidados que restavam começaram a aplaudir, primeiro timidamente, depois com mais força. A senhora Alma se levantou e gritou: "Muito bem, Clotilde, esses miseráveis mereciam." Outros se uniram aos aplausos. Pela primeira vez em meses, me senti respeitada, valorizada, forte. Rafael e Teresa recolheram suas coisas em silêncio e saíram do salão sem se despedir de ninguém. Os pais deles os seguiram envergonhados e humilhados. O salão se esvaziou lentamente. Os convidados iam embora comentando o que haviam presenciado. Alguns me deram abraços de apoio antes de ir. Quando finalmente fiquei sozinha com Teodoro, sentei em uma cadeira e respirei profundamente. "Como a senhora se sente?" ele me perguntou. "Livre", respondi. Pela primeira vez em anos me sinto completamente livre, mas sabia que a verdadeira liberdade viria depois, quando chegasse em casa e Rafael já não estivesse lá, quando pudesse caminhar pela minha própria casa sem medo, quando pudesse começar minha nova vida, minha verdadeira vida. 3 dias depois, minha casa estava vazia. Rafael havia vindo buscar suas coisas acompanhado de 2 amigos e um caminhão de mudanças. Não me dirigiu a palavra, não me olhou nos olhos, empacotou suas pertenças em silêncio e se foi para sempre. Teresa não veio. Suponho que não teve a coragem de me enfrentar depois do que havia acontecido no salão. Caminhei pelos quartos vazios sentindo algo que não havia experimentado em anos. Paz. Silêncio real, não o silêncio tenso de quem caminha na ponta dos pés pela própria casa, mas o silêncio dourado de quem finalmente está no controle de seu próprio destino. O quarto de Rafael já não cheirava essa cerveja e meias sujas. A sala já não tinha seus videogames espalhados por todos os lados. A cozinha já não tinha seus pratos sujos, esperando que eu os lavasse como uma empregada. Pela primeira vez em 5 anos, minha casa era realmente minha. Aquela primeira noite dormi melhor do que em muito tempo. Não tive que escutar conversas secretas. Não tive que fingir que estava dormindo enquanto planejava o meu futuro. Não tive que agir como a idosa tola que não entendia nada. No dia seguinte começou minha verdadeira vida nova. Teodoro me ajudou a cancelar o empréstimo fraudulento. O banco, quando viu toda a evidência, decidiu não processar legalmente Rafael, mas cancelaram a dívida imediatamente e colocaram um alerta em seu histórico de crédito que lhe dificultaria conseguir créditos por muitos anos. "É uma espécie de justiça", me disse Teodoro. "Não vai para a cadeia, mas também não vai poder continuar cometendo fraudes facilmente." Também troquei todas as fechaduras da casa. Queria ter certeza de que Rafael não podia entrar mesmo que tivesse cópias das chaves. Os primeiros dias foram estranhos. Depois de 5 anos de ter gente em casa, estar sozinha parecia estranho, mas não sozinha no mau sentido. Sozinha no sentido de liberdade, sozinha no sentido de poder fazer o que quisesse quando quisesse. Pude ver minhas novelas sem que ninguém zombasse. Pude cozinhar meu feijão sem que ninguém criticasse. Pude caminhar de chinelos pela minha própria casa sem que ninguém me dissesse que eu era uma velha ridícula. A história se espalhou por todo o bairro em questão de dias. As pessoas falavam do que havia acontecido no jantar de noivado. Alguns me parabenizavam quando me viam na rua. Outros me olhavam com uma mistura de pena e admiração. A senhora Alma vinha me visitar todas as tardes. "Clotilde", ela me dizia, "nunca pensei que a senhora seria capaz de algo assim. Sempre a vi tão calada, tão submissa." "Eu também não sabia que era capaz", respondi. Às vezes a gente não conhece a própria força até que não tem outra opção. Uma semana depois recebi uma ligação que não esperava. Era a mãe de Teresa. "Dona Clotilde", ela me disse com voz envergonhada. Queria pedir desculpas pelo que minha filha fez. Não sabíamos nada dos planos dela. "Eu sei", respondi. "Vocês não têm culpa do que seus filhos fizeram. Teresa está devastada. Diz que a senhora arruinou a vida dela." Fiquei calada um momento. Depois respondi. "Eu não arruinei a vida de ninguém. Apenas mostrei a verdade. Eles arruinaram suas próprias vidas com suas decisões. Há alguma maneira de resolver isso? Alguma forma de a senhora perdoar os jovens?" "Senhora", eu disse firmemente, "perdão é para quem se arrepende de verdade.
Seus filhos não se arrependeram de me machucar, se arrependeram de terem sido descobertos. Essa é uma diferença muito grande. Ela não ligou mais. 2 semanas depois, Teodoro me trouxe notícias sobre Rafael e Teresa. Haviam se separado. A família de Teresa havia cancelado o casamento. Rafael havia se mudado para outra cidade. A senhora sente tristeza? Me perguntou Teodoro. Não, respondi com honestidade. Sinto tristeza por ter perdido o filho que acreditava que tinha, mas esse filho nunca existiu realmente. O homem que vivia na minha casa era um estranho. 1 mês depois, tomei uma decisão que me surpreendeu até a mim mesma. Decidi viajar. Havia vivido toda a minha vida na mesma cidadezinha do interior. Havia me casado lá, havia criado meu filho lá, havia enviuvado lá. Nunca havia saído por mais de 2 dias seguidos, mas agora tinha dinheiro guardado. Tinha tempo e tinha a liberdade de fazer o que quisesse. Comprei uma passagem de ônibus para a capital. Era a primeira vez na minha vida que viajava sozinha. A primeira vez que tomava uma decisão só para mim, sem consultar ninguém. A viagem foi linda. Vi paisagens que nunca havia visto. Conheci gente nova no ônibus. Me hospedei em um hotel pequeno, mas limpo. Caminhei por praças que só havia visto na televisão. Durante esses 5 dias me dei conta de algo importante. Eu não era apenas a mãe de Rafael, não era apenas a viúva de Teodoro, não era apenas a vítima de uma traição familiar. Eu era Clotilde Silva, uma mulher de 67 anos com toda uma vida pela frente, com histórias para contar, com lugares para conhecer, com experiências para viver. Quando voltei da viagem, comecei a fazer mudanças em minha casa. Pintei as paredes de cores mais alegres. Comprei plantas novas, troquei alguns móveis por outros que gostava mais. Também comecei a sair mais. Me uni a um grupo de senhoras que se reuniam todas as quartas-feiras para jogar bingo. Comecei a ir à missa aos domingos, não por obrigação, mas porque gostava da companhia. Inclusive comprei roupas novas, vestidos que me faziam sentir bonita, sapatos confortáveis, mais elegantes, brincos que brilhavam quando me movia. 6 meses depois do jantar de noivado, estava sentada no meu jardim tomando café quando chegou um envelope certificado. Era de um advogado da cidade vizinha. Dentro havia uma carta de Rafael, uma carta pedindo perdão, dizendo que havia entendido seu erro, implorando que o perdoasse e lhe desse outra oportunidade. Li a carta 2 vezes, depois a dobrei e a guardei em uma gaveta. Não respondi não porque fosse cruel, não porque não pudesse perdoar, mas porque entendi algo fundamental. O perdão não significa voltar a ser vítima. O perdão não significa permitir que te machuquem outra vez. Podia perdoar Rafael em meu coração. Podia desejar que ele fosse feliz em sua nova vida, mas isso não significava que tinha que deixá-lo voltar para minha. Algumas decisões são para sempre, e afastar-se de quem te trai é uma dessas decisões. Aquela noite, sentada na minha sala renovada, refleti sobre tudo o que havia acontecido, sobre a mulher que havia sido e a mulher em que me havia convertido. Havia perdido um filho, mas havia ganhado algo mais valioso, minha dignidade. Havia perdido uma família, mas havia recuperado algo mais importante, minha liberdade. Havia perdido a ilusão de ser amada incondicionalmente, mas havia descoberto algo mais poderoso, a capacidade de me amar a mim mesma. Levantei-me e me olhei no espelho da sala. Vi uma mulher de 67 anos, com o cabelo prateado, linhas de expressão ao redor dos olhos e algo novo no olhar. Força, determinação, paz. Meu nome já não é o dele. Eu disse em voz alta ao meu reflexo. Minha história apenas começa. E pela primeira vez em décadas, essas palavras não me davam medo, me davam esperança. Porque aos 67 anos havia aprendido a lição mais importante da minha vida. Nunca é tarde demais para defender sua dignidade. Nunca é tarde demais para começar de novo. E nunca, nunca é tarde demais para escolher ser livre.